Fala, fiel! Chega mais porque hoje o papo é sério, daqueles que mexem com o coração de quem vive e respira o Corinthians. O noticiário do Timão tá fervendo e tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a torcida precisa saber. A situação é tensa. As conversas internas estão pegando fogo e o ambiente no Parque São Jorge anda cheio de opiniões divididas. O nome do momento é Fabinho Soldado, o homem que vem sendo apontado como responsável por apresentar novos reforços e montar o elenco para o próximo ano. Só que, pelo visto, nem tudo está agradando e o clima está longe de ser de harmonia. A primeira grande polêmica gira em torno de um jogador que teria sido indicado diretamente do Flamengo. É isso mesmo, do Flamengo. Quando essa notícia começou a circular, a reação da torcida foi imediata. O torcedor ficou revoltado, dizendo que já chega dessa história de buscar jogador de lá. E é compreensível porque o histórico recente não ajuda. O Corinthians viveu alguns anos apostando em nomes vindos de outros clubes, especialmente do Flamengo, e o retorno em campo foi muito abaixo do esperado. Então, quando aparece mais um nome vindo de lá, a galera já começa a se coçar de nervoso. Só que a questão vai além de simplesmente trazer um jogador de outro clube. O problema é que o Fabinho parece estar em um caminho completamente diferente da diretoria. Enquanto o presidente e o conselho tentam colocar o pé no chão e fazer o clube respirar financeiramente, o Fabinho vem com ideias e propostas que, sinceramente, parecem de outro planeta. O cara ganha um salário altíssimo, cerca de R$ 400 mil por mês, e mesmo assim apresenta um projeto que não conversa com a realidade atual do Corinthians. É como se ele ainda vivesse em um mundo de contratações mirabolantes, sem entender que o clube precisa de reestruturação, planejamento e responsabilidade financeira. Para piorar, ele segue um modelo de mercado muito parecido com o que era visto na época do Augusto Melo, aquele estilo de buscar nome grande, de impacto, mesmo que isso estoure o orçamento. E aí vem o exemplo que todo mundo comenta, o caso Memphis Depay. Lembra daquela empolgação toda quando o Memphis chegou? O discurso era bonito, a história parecia perfeita. Camisa 10 da seleção holandesa, craque internacional. E o melhor de tudo, diziam que o Corinthians ia pagar barato, que o patrocinador bancava metade do salário. Parecia um sonho, mas a realidade foi bem diferente. O patrocinador até ajuda, mas cobre apenas 1/3 dos valores. Ou seja, a conta sobrou para o clube e pesada. O Memphis virou um símbolo de um projeto bonito no papel, mas inviável na prática. E o mais curioso é que, empolgados com a chegada dele, os dirigentes chegaram a abrir conversa com o Pogba. Acredita? Isso mesmo. O Pogba queriam aplicar o mesmo modelo de projeto, oferecendo condições parecidas às que trouxeram o Memphis. Só que o Pogba não caiu nessa, e sinceramente, ainda bem, porque seria mais uma bomba financeira. O problema é que essas negociações mostram um padrão perigoso dentro do Corinthians. Os mesmos nomes que trouxeram o Memphis e tentaram o Pogba são aqueles que fecharam com jogadores como Raniel e Garro, pagando apenas a entrada e depois empurrando o resto para o futuro. É o famoso compra agora e depois a gente vê. Só que essa mentalidade é o que vem afundando o clube há anos. Não tem milagre. Não tem fórmula mágica. Futebol não se administra com promessa, e o torcedor já está cansado de ver o time entrando em dívida por causa de decisões mal planejadas. E o mais curioso é que o próprio Fabinho parece viver um descolamento da realidade. Ele faz listas de reforços como se o Corinthians fosse o Flamengo.
Um time que hoje tem estrutura, arrecadação, títulos e estabilidade. Só que a realidade do Timão é outra. Enquanto o Flamengo consegue pagar 2 milhões por mês para o Arrascaeta, o Corinthians está aí bancando 6 milhões anuais para um atacante que praticamente não entra em campo. É uma diferença gritante. Um clube equilibrado e vencedor versus outro tentando se reencontrar em meio a tantos erros de gestão. Agora, sobre o futuro do Fabinho, tudo parece depender da Copa do Brasil. Internamente, a conversa é que se o Corinthians conquistar o título, o cargo dele fica mais seguro. Caso contrário, a permanência é praticamente insustentável. Muita gente da diretoria já considera que o projeto não deu certo, e a pressão aumenta a cada jogo. Há quem diga que, se o título vier, o presidente Osmar dificilmente vai ter coragem de demitir, até para evitar um racha interno. Mas se perder, o destino do Fabinho pode estar traçado. E é aí que entra outro nome em discussão: Paulinho. O ex-volante, ídolo do clube, começou a ser citado nos bastidores como possível substituto para o cargo de executivo. A ideia agrada uma parte da diretoria, justamente por ele conhecer bem o ambiente, saber o peso da camisa e entender o que é o Corinthians por dentro. Só que, ao mesmo tempo, há resistência. Tem gente que acha que o Paulinho ainda não está pronto para assumir um papel tão importante na gestão do futebol. Além disso, há o fato de que ele vinha iniciando uma carreira como empresário. E isso levanta algumas dúvidas éticas e políticas dentro do clube. Mesmo assim, muitos veem o nome dele com bons olhos. Afinal, o que o Fabinho tinha de experiência antes de ser executivo do Corinthians? Nenhuma. Ele nunca havia exercido o cargo antes. Chegou, foi promovido e em pouco tempo viu o salário disparar. Passou de 30 mil para 400 mil reais. É uma ascensão meteórica e que causa incômodo até entre funcionários internos, que veem a disparidade de valores como um símbolo de desorganização. Enquanto isso, o Flamengo mostra um contraste absurdo. Lá, a estrutura é profissional, a folha salarial é pesada, mas o retorno é em campo. O Arrascaeta, por exemplo, termina o ano com mais de 60 partidas disputadas, já no Corinthians. O atacante que deveria ser a referência do time mal entra em campo. É frustrante. E o torcedor percebe isso, sente essa diferença e cobra com razão. O nome do Paulinho pode até gerar polêmica, mas pelo menos traz um ar de identificação. O problema é não cometer o mesmo erro de inflar salários e prometer mundos e fundos sem estrutura. O clube precisa de planejamento, e isso vale para qualquer nome que chegue. O Corinthians não pode continuar sendo um laboratório de experiências com executivos inexperientes e contratações caras que não rendem. E a verdade é que a paciência da torcida está no limite. O torcedor olha para o campo, vê o time sofrendo, olha para os bastidores e percebe um caos administrativo. Os debates entre dirigentes, as decisões desconexas e os altos salários pagos para gente que não entrega resultado. O Corinthians precisa resgatar seu próprio jeito de ser. Aquele time guerreiro, com raça, com identidade, com suor e entrega. Porque enquanto os bastidores seguem cheios de reuniões e promessas, quem paga o preço é sempre o torcedor, que continua acreditando, mesmo diante de tanta bagunça. E se tem uma coisa que a Fiel não tolera, é ver o time sendo mal administrado. O Corinthians sempre foi sinônimo de superação, de lutar contra tudo e todos. Mas chega uma hora que só garra não resolve se a estrutura não acompanha. O que o clube precisa agora é de gente comprometida, que entenda o tamanho da responsabilidade de vestir e gerir o manto alvinegro. Porque o que a torcida quer é simples:
ver o Corinthians forte de novo, competitivo, respeitado e com orgulho em campo. E falando em campo, a situação do Corinthians continua cheia de dúvidas e de muita expectativa. A torcida quer saber o que vem pela frente, quais serão os reforços, quem fica e quem sai. E olha, as conversas internas mostram que o Corinthians deve apresentar algumas novidades no time para os próximos jogos, especialmente no clássico contra o São Paulo. Tudo indica que 3 nomes podem aparecer como reforços: o goleiro Hugo Souza, o volante André e o atacante Vitinho. A ideia é dar mais equilíbrio ao elenco e tentar montar uma base sólida para a sequência da temporada. Só que, como sempre, nada é simples no Corinthians. A situação de alguns jogadores ainda preocupa muito. O caso do Raniel é um exemplo claro. O atacante vem sofrendo com lesões musculares durante o ano, já foram 5 só nessa temporada, e o departamento médico segue tratando o caso com bastante cuidado. Existe receio de que uma volta precipitada possa piorar o quadro, então a tendência é segurar o jogador até que ele esteja realmente 100%. O clube não quer repetir erros do passado, quando acelerou retornos e acabou perdendo atletas por longos períodos. Enquanto o departamento médico tenta resolver seus problemas, o técnico Dorival também entra no centro das discussões. A torcida respeita o trabalho dele, reconhece sua competência e a calma com que conduz o elenco, mas muitos acreditam que falta um pouco de pulso firme. O sentimento é de que Dorival é um verdadeiro paizão no vestiário e que isso, de certa forma, faz com que alguns jogadores se acomodem. A Fiel tem saudade daquele estilo mais rígido, de um técnico que cobra, que coloca o jogador na parede e exige rendimento. A comparação inevitável é com Vitor Pereira, que apesar de todos os altos e baixos, impunha respeito. Dorival é o oposto. É o cara do diálogo, da conversa, do incentivo. E isso tem seus pontos positivos. Mas em momentos de crise, o torcedor sente falta de alguém que bata na mesa. Mesmo assim, é inegável que o Dorival tem um mérito. Ele aposta na base. E num momento de reestruturação como o que o Corinthians vive, usar garotos formados no clube é mais do que uma opção, é uma necessidade. Só que o grande problema do Corinthians não é técnico, é estrutural. O clube precisa urgentemente mudar a forma como é administrado. Falta profissionalismo, falta planejamento, falta coerência. A cada temporada, parece que o time começa do zero, com novos projetos, novas promessas e a mesma dificuldade de fazer o dinheiro render. É um ciclo que se repete. Quando o time vai bem, começam as loucuras nas contratações. Quando vai mal, surgem as desculpas. E o torcedor, mais uma vez, fica assistindo tudo isso de longe, sem ver resultados concretos. A discussão sobre a possível transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol volta com força. Muitos acreditam que esse é o único caminho para equilibrar as finanças e profissionalizar a gestão. Outros, mais tradicionais, têm medo de perder a essência do Corinthians, aquele sentimento popular de clube do povo. A verdade é que, seja qual for o modelo, o que o Corinthians não pode mais é continuar nessa bagunça. A dívida cresce, o desempenho em campo cai, e os dirigentes parecem andar em círculos. E enquanto a parte política ferve, surgem mais notícias que tiram a paciência do torcedor. Uma delas é a nova condenação na justiça. O Corinthians foi sentenciado a pagar mais de R$1 milhão ao atacante Everaldo, aquele mesmo que passou pelo clube há alguns anos. O processo é trabalhista e envolve valores referentes a FGTS, 13º e férias. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso,
Mas o fato é que isso mostra o tamanho da bola de neve que o clube vem acumulando com ações na justiça. Segundo a decisão judicial, o período questionado vai de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2023. Além dos valores principais, o clube ainda terá de arcar com honorários advocatícios e outras custas processuais. O pedido inicial de Everaldo chegava perto de R$ 1 milhão e, com os acréscimos, o montante ultrapassa essa marca. A defesa do jogador também havia solicitado o pagamento de direitos de imagem e multas por irregularidades contratuais. Mas o juiz entendeu que essas partes não eram competência da Justiça do Trabalho. Esse tipo de situação reforça como o Corinthians vem sendo mal administrado há tempos. São processos e mais processos, acordos mal feitos, contratos com brechas e uma sequência interminável de erros jurídicos. Isso corrói o clube por dentro, mina o orçamento e impede qualquer planejamento sério. O dinheiro que poderia ser investido em reforços, estrutura e base acaba sendo drenado para pagar pendências antigas. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, e o torcedor sente isso na pele. Vê o clube condenado, vê notícias de atraso em pagamentos, vê dirigentes discutindo em público, e se pergunta quando o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians de verdade. O time que enfrentava gigantes, que impunha respeito e que fazia da arena um caldeirão. Hoje, o que se vê é um clube dividido, com disputas políticas internas e uma distância enorme entre o que se promete e o que se cumpre. Mas mesmo com toda essa turbulência, há um detalhe que faz o Corinthians seguir vivo: a Fiel. A torcida continua sendo o motor que empurra o clube, mesmo nas piores fases. É ela que enche o estádio, que canta do início ao fim, que faz pressão e que cobra quando precisa. É ela que ainda acredita, que ainda se emociona, que ainda sonha com dias melhores. O torcedor sabe que o momento é delicado, mas também entende que o Corinthians é gigante demais para se apequenar diante das dificuldades. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista vive um verdadeiro terremoto nos bastidores. Fontes não oficiais dão conta de que o STJD tomou uma decisão que pode mudar completamente o cenário do campeonato. A devolução de 3 pontos ao Corinthians, que haviam sido retirados em episódios anteriores envolvendo punições e recursos ainda em tramitação. O simples burburinho já faz torcedores e comentaristas levantarem teorias sobre os impactos imediatos na tabela, que agora estaria prestes a explodir, alterando não apenas a classificação, mas também as expectativas sobre os confrontos futuros. Nos corredores do clube, a reação é de euforia contida. Há quem diga que dirigentes corintianos estariam quase ensaiando uma comemoração antecipada, enquanto conselheiros e ex-jogadores ponderam sobre o efeito psicológico que a medida teria sobre o elenco. Do outro lado, rivais históricos, como Palmeiras e São Paulo, estariam atentos, monitorando cada movimento, como se cada treino e entrevista pudesse ser decisivo diante de uma reviravolta iminente. O clima é de tensão e expectativa, e as redes sociais não param de ferver. Torcedores compartilham teorias, memes e cálculos, imaginando como cada ponto devolvido poderia redefinir a luta pelo título, a classificação para torneios continentais e até o drama do rebaixamento. Entre advogados esportivos e especialistas em regulamentos, há debate acalorado. Uns afirmam que a decisão reforça a credibilidade do STJD.
mostrando que recursos podem, sim, alterar o curso da competição. Enquanto outros questionam se a interpretação dos regulamentos poderia abrir precedentes para casos similares. Enquanto isso, jornalistas esportivos circulam rumores não confirmados sobre possíveis novas ações de outros clubes que poderiam tentar contestar decisões passadas para buscar ganhos na tabela. No centro de tudo, o Corinthians vê a chance de um atalho estratégico na luta pelo topo, mas precisa lidar com a pressão que acompanha qualquer notícia desse calibre. O burburinho é tanto que cada entrevista de jogador ou dirigente é interpretada como pista. Cada postagem nas redes sociais é vasculhada em busca de indícios sobre a repercussão real da medida. Em um campeonato cada vez mais acirrado, a devolução de 3 pontos não é apenas um detalhe administrativo, é combustível para debates, rivalidades e, principalmente, esperança de torcedores que já começaram a sonhar com uma reviravolta histórica. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!